Um louco enfia a cabeça na boca de um crocodilo, outro abraça um leão. Os animais não vão tolerar isso. Veja como hipopótamos, avestruzes e até lêmures ficaram furiosos em zoológicos ao redor do mundo. Tigre. Foi um dia divertido em família no zoológico. Mas então, um homem de 40 anos chamado Zhang foi atacado por um tigre na frente da esposa e do filho. Isso aconteceu no zoológico de Ningbo, na China. Um detalhe importante, Zhang não entrou por acaso na cova do tigre. Ele tomou uma decisão longe de ser a melhor e até perigosa. Na tentativa de evitar pagar a entrada, ele escalou não uma, mas duas paredes de 3 metros e uma cerca de arame. Não está claro se Zhang percebeu que havia entrado no recinto dos tigres. Outro homem, que também escalou a cerca, sabiamente decidiu não ir mais longe, mas Zhang arriscou-se a entrar mais fundo no recinto e foi aí que os problemas começaram. As imagens das câmeras de segurança capturaram uma cena aterrorizante. 3 tigres, que não tiravam os olhos do homem, aproximaram-se cautelosamente dele e então Zhang foi puxado para dentro do recinto por um dos tigres. Os cuidadores do zoológico fizeram tudo o que podiam para ajudar. Eles usaram fogos de artifício e canhões de água. O tigre continuava a apertar o pescoço do homem. Zhang resistiu, chegando a chutar o tigre numa tentativa desesperada. Mas o tigre, sendo um tigre, não o soltou tão facilmente. As testemunhas descreveram a cena aterrorizante. O homem, todo ensanguentado, tentava se levantar, mas o animal o derrubava. Somente após 1 hora os funcionários do zoológico conseguiram libertar Zhang. Infelizmente, apesar de ter sido levado urgentemente para o hospital, após algumas horas, ele foi declarado morto. É difícil não sentir compaixão pela família de Zhang, mas a administração do zoológico também foi criticada. Falhas no sistema de segurança criaram um acesso fácil ao recinto dos tigres. O zoológico também foi criticado por ter atirado no tigre. Comentadores afirmaram que o animal agiu instintivamente. O incidente se tornou um dos mais discutidos na internet chinesa. Este não é o primeiro caso de ataque semelhante na China. Em julho do ano passado, em um ataque semelhante, um tigre, no Parque de Vida Selvagem de Badaling, matou uma mulher. E outra ficou gravemente ferida. Um verdadeiro pesadelo para qualquer pessoa que ama animais. E pessoas, é claro. Mas imagine, não são apenas os predadores que podem atacar. No zoológico ecológico de Changsha, na província chinesa de Hunan, um hipopótamo enfurecido atacou inesperadamente um funcionário do zoológico. O cuidador do zoológico, com um cigarro na boca, entrou no recinto onde 2 enormes hipopótamos estavam envolvidos em uma feroz batalha por dominância. Como qualquer especialista em animais diria, quando 2 machos territoriais estão lutando, você não vai querer ser o árbitro. Com um passo ousado, o cuidador do zoológico tentou distrair um dos hipopótamos. Mas, em vez de resolver a situação, ele próprio se tornou o alvo dos animais enfurecidos. O cuidador do zoológico tentou escapar, mas escorregou no concreto molhado na entrada. Bem no momento em que o hipopótamo se preparava para um ataque devastador. Algo terrível poderia ter acontecido. Mas o hipopótamo de repente parou. Ele se virou para mastigar um pouco de vegetação, como se o perigoso herbívoro estivesse fazendo uma pausa para o almoço. O cuidador certamente pensou que tinha escapado por pouco e se preparou para sair dali. Só que o hipopótamo não tinha terminado. Quando ele tentou sair, a enorme criatura investiu contra ele novamente. Por um milagre, o cuidador do zoológico conseguiu escapar. Surpreendentemente, ele acabou saindo ileso. Esse momento tenso não passou despercebido. O Departamento Florestal do Condado de Chongsha rapidamente iniciou uma investigação sobre o incidente. Eles deram atenção especial a quando é seguro e inseguro para os funcionários entrarem nos recintos. Lição: cuidado com os hipopótamos machos. Apesar de sua reputação de animais desajeitados, os hipopótamos são um dos animais mais perigosos da África. Eles podem se tornar incrivelmente agressivos quando se sentem ameaçados, ou quando intrusos invadem seu território. E suas mordidas podem ser fatais. Este não é um risco teórico. Um ataque trágico no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, tirou a vida do chefe do Departamento de Investigação de Crimes Ambientais. Ele estava em uma caminhada com sua esposa quando foi atacado por um hipopótamo semelhante. O Zoológico Ecológico de Changsha já tomou medidas, revisando e reforçando seu treinamento. Eles juram que uma situação semelhante não se repetirá. Afinal, trata-se não apenas de proteger as pessoas que cuidam dessas incríveis criaturas, mas também de prevenir estresse e agressão desnecessários para os animais. Avestruz. Imagine só. Você está no trabalho, apenas fazendo o seu trabalho sem incomodar ninguém, e de repente um avestruz decide que você é um inimigo? Foi exatamente isso que aconteceu em um zoológico russo em Penza. Esse encontro incomum gerou uma tempestade de discussões na internet. Um funcionário do zoológico entrou no recinto dos avestruzes, pensando que seria apenas mais uma limpeza de rotina. Mas ele não sabia que era a época de acasalamento dos avestruzes. E o macho inesperadamente o tomou por um rival. O zelador tentou se defender com uma vassoura. O avestruz atirou de suas mãos.
O pobre homem provavelmente pensou que as aves o conheciam, mas ele estava enganado. No vídeo, é possível ver o homem caindo enquanto o avestruz lhe desferiu vários golpes sérios. Durante 30 segundos, a ave pisoteia, chuta e se joga sobre o pobre homem. A propósito, essas aves podem pesar até 120 quilos. Seus chutes podem quebrar um crânio. O avestruz, enfurecido, nem parou no trabalhador. Em um certo momento, ele tentou desviar sua atenção para uma zebra. Então, o homem conseguiu escapar. Como explicou o veterinário-chefe daquele zoológico, tudo se resume aos instintos paternos que saíram de controle. Os machos de avestruz, no auge da temporada de reprodução de junho a outubro, protegem ativamente sua família, especialmente quando se trata das fêmeas e seus ovos. Felizmente, o trabalhador saiu apenas com um arranhão. Isso foi determinado pelo exame da equipe veterinária do zoológico. O homem recusou mais assistência médica. Ele continuou a trabalhar como um verdadeiro profissional. Claro, o zoológico tomou medidas rápidas. O trabalhador recebeu uma advertência por não seguir os protocolos de segurança. Os demais receberam instruções para evitar casos semelhantes. Nos recintos, apenas 2 pessoas devem entrar com equipamentos de segurança, como escudos ou bastões. Enquanto um limpa, o outro parece para os avestruzes como um animal maior e mais perigoso. E não se preocupe com a segurança dos visitantes. Ao redor do recinto dos avestruzes há uma cerca dupla de malha. Panda. Quando todos assistiram ao Kung Fu Panda, também pensaram que as pandas, na verdade, não eram animais de combate. Casos no zoológico provam o contrário. Isso aconteceu em uma manhã no movimentado zoológico de Chongqing. Uma panda de 9 anos chamada Ding Ding decidiu fazer uma pequena birra. Tudo por causa de um golpe acidental na pata. Eram cerca de 9 da manhã. A cuidadora estava fazendo seu trabalho e não suspeitava que o caos estava prestes a começar. Ela não percebeu que a porta do recinto ficou aberta. Mas Ding Ding percebeu e tentou sair rapidamente, presumivelmente para a parte de trás de sua casa ou para dar um passeio fora do recinto. Mas a cuidadora não deixou que ela fizesse isso. Ela se apressou para fechar a porta. E pronto! Ela acidentalmente acertou a pata de Ding Ding. Ding Ding não estava disposta a perdoar isso facilmente. Ela correu atrás da cuidadora. Nos próximos 40 segundos, houve um duelo tenso. Ding Ding se jogou sobre a pobre cuidadora com todo o seu peso. Prendeu-a no chão e até agarrou seu braço. A cuidadora, apesar do confronto com as mandíbulas ferozes de Ding Ding, surpreendentemente não se feriu. A panda, depois de liberar um pouco de vapor, perdeu o interesse em alguns segundos e foi embora. Nesse momento, a funcionária do zoológico conseguiu correr até a porta. Ela foi ao hospital, onde os médicos confirmaram que ela estava bem. O zoológico também prometeu monitorar de perto o comportamento de Ding Ding e mais tarde confirmou que a panda está comendo e vivendo normalmente. Então tudo está bem quando termina bem. Houve outros casos de ataques. Apesar de sua aparência fofa e macia, as pandas têm dentes grandes, como qualquer urso. Eles têm uma força de mordida assustadora e garras afiadas. Embora as pandas sejam herbívoras, elas não recuam se sentirem uma ameaça. Na verdade, houve casos anteriores de ataques de pandas. Uma vez, uma panda mordeu um homem e depois ele precisou de uma cirurgia de 7 horas. E não vamos esquecer os visitantes do zoológico de Pequim que caíram ou entraram nos recintos das pandas. Para eles, tudo terminou com ferimentos nos braços e pernas que exigiram enxertos de pele. A reação da panda também é compreensível, mas vamos torcer para que o próximo encontro de Ding Ding com a porta seja um pouco menos tumultuado. Afinal, o que é uma panda sem tranquilidade e silêncio? Leão. Mas não pense que todos esses incidentes acontecem apenas em zoológicos chineses. O zoológico de Santiago, no Chile, ficou famoso por um dos incidentes mais loucos. O salto estranho de um jovem no recinto dos leões causou indignação e acaloradas discussões. O drama se desenrolou em uma movimentada manhã de sábado. Franco Luiz Ferrada. Um homem de 20 anos, de alguma forma, subiu no telhado da jaula dos leões, passou pelas barreiras e entrou no recinto. Além disso, como se isso não bastasse, Ferrada estava nu e começou a provocar os leões. A princípio, os grandes felinos pareciam indiferentes, mas então não aguentaram e começaram a atacar. Mas o que levou o homem a se despir e provocar o rei dos animais? Mais tarde, as autoridades encontraram o que consideraram ser uma nota de suicídio. Após verificar e decifrar a caligrafia, uma mensagem enigmática foi revelada. Ela fazia referência à história bíblica de Daniel na cova dos leões e insinuava um apocalipse. Provavelmente Ferrada estava buscando um tipo estranho de martírio. Em sua nota, havia até um desenho de meio leão, meio homem, com a legenda "Eu sou o leão". Os funcionários do zoológico estavam preparados, ou assim parecia. Primeiro, eles tentaram afastar os leões com água. Mas isso não funcionou. Um dardo tranquilizante foi disparado. De repente, ele atingiu Ferrada, e não os leões.
os funcionários do zoológico foram obrigados a tomar uma medida drástica e disparar munição real. No final, 2 leões foram mortos na frente dos espectadores assustados. A diretora do zoológico, Alejandro Montalvo, apoiou a decisão de atirar nos leões. Ela explicou que não havia tranquilizantes de ação rápida. Os cuidadores do zoológico tiveram que agir rapidamente para salvar a vida de Ferrada. Ela disse que foi muito doloroso. No zoológico, os leões eram considerados parte da família. É uma escolha difícil. Por um lado, a vida humana é inestimável. Por outro lado, os amados habitantes do zoológico pagaram o preço mais alto. Uma multidão se reuniu para uma vigília à luz de velas para homenagear os animais. Um dos leões nasceu no zoológico e o outro foi resgatado de um circo. Enquanto isso, o estado do tratador era crítico. Ele sofreu ferimentos na cabeça, no peito e na pelve. Ele foi ferido tanto pelo ataque do leão quanto pelo dardo tranquilizante. Os médicos temiam que isso pudesse ser fatal. No entanto, após alguns dias, surgiram sinais encorajadores de recuperação. Após o incidente, houve uma onda de indignação no Chile. Muitos pediram o fechamento do zoológico. O zoológico de Santiago já vinha sendo criticado há muito tempo. Ele era acusado de más condições de alojamento dos animais e segurança insuficiente. Os leões escaparam 2 vezes e uma puma causou tumulto ao se libertar. A instituição já passou por tudo, desde a queda de um homem bêbado na jaula dos chimpanzés. Felizmente, os chimpanzés apenas roubaram seus sapatos. Até o resgate de um elefante de uma trincheira com a ajuda de um guindaste. Alguns afirmam que a morte dos leões poderia ter sido evitada se o zoológico tivesse sido mais eficaz. Protocolos para lidar com situações perigosas. Outros apontam que o verdadeiro problema é como tratamos as pessoas que lutam com transtornos mentais. Crocodilo. Um caso completamente diferente ocorreu no zoológico da Tailândia, mas novamente uma pessoa imprudentemente se aproximou de um predador. A ilha é o lugar turístico mais tranquilo em uma bela ilha, mas naquele dia não estava tranquilo. Diante de um pequeno grupo de turistas curiosos, um homem se apresentava em um dos infames shows de crocodilos. Ele se ajoelhou ao lado de um enorme crocodilo. O réptil estava completamente imóvel. Talvez estivesse apenas esperando seu almoço. O homem tinha 2 varas de madeira nas mãos. Ele as agitava confiantemente diante da boca provocada do crocodilo. Os espectadores observavam com interesse, mas esse ousado performer não estava apenas provocando o crocodilo com as varas. Ele decidiu enfiar toda a sua cabeça na boca. Ele estava calmo enquanto sua cabeça estava na boca do crocodilo. 10 segundos de tensão aumentaram. De repente, a paciência do crocodilo acabou. Ele prendeu a cabeça do homem em suas mandíbulas. Os espectadores ficaram boquiabertos. O homem gritou. O crocodilo começou a sacudi-lo e jogá-lo como uma boneca de pano. Isso não é um número de circo. Depois o homem ficou se contorcendo de dor no chão. E o crocodilo deslizou de volta para a água, como se nada tivesse acontecido. Mas para a vítima não foi a primeira vez que isso aconteceu. Antes do show, esse homem compartilhou sua história de interação com animais perigosos. Ele falou sobre suas lesões anteriores, até mostrou um dedo que faltava. Imagine só. E mesmo assim, ele decidiu colocar a cabeça na boca do crocodilo. A fundação Born Free não critica esses shows à toa. Seu representante deixou claro que enquanto houver contato direto entre animais selvagens perigosos e humanos, em cativeiro, incidentes como esse são inevitáveis. Crocodilos são animais selvagens e imprevisíveis. Eles podem causar ferimentos fatais às pessoas. É hora de acabar com esses shows idiotas pelo bem dos animais e das pessoas, disse ele. Urso. Mas até mesmo tentativas de cuidar de animais selvagens podem terminar em desastre. Outro incidente na Tailândia ilustra bem isso. Um homem de 36 anos queria alimentar o urso, mas não com ele mesmo. Naifun e 4 de seus amigos foram a um templo remoto na província rural de Phetchabun. O grupo foi até lá para ver um pequeno santuário. Mas a visita deles tomou um rumo sombrio. Eles descobriram sobre um urso vivendo em um pequeno recinto com os monges. O templo pedia doações para alimentar os animais. Eles também mantinham algumas dezenas de javalis selvagens. Naifun, ao ouvir sobre as difíceis condições do urso, encostou-se na parede do recinto. Desejando ajudar, ele pendurou tigelas de arroz em cordas na frente do animal. O urso chamado Bing tinha outros planos. Em uma fração de segundo, Bing se levantou nas patas traseiras, agarrou Naifun pelo braço e o puxou por cima da cerca de concreto. Bing pressionou Naifun contra o chão, mordeu seu lado e arrancou um pedaço de sua axila. Seus amigos tentaram desesperadamente fazer algo. Eles usaram paus e água fria para parar o urso. Mas ainda assim, ele atormentou o homem por quase 1 minuto. Só quando os serviços de emergência chegaram, o homem ensanguentado foi salvo. Ele foi levado ao hospital e colocado sob cuidadosa observação médica. Naifun teve sorte de ter sobrevivido. Seus ferimentos incluíam mordidas profundas, pulmões perfurados e insuficiência renal aguda.
mas ele conseguiu falar novamente e, eventualmente, se recuperou. Apesar do encontro perigoso, o urso não era considerado particularmente agressivo. O problema não estava na ferocidade de Bing, mas em seus hábitos alimentares. Foram eles que levaram ao comportamento incomum. Acontece que Bing não estava faminto. Ele pesava mais do que o dobro de um urso negro médio. Ele se acostumou a ser alimentado pelos visitantes. Como dizem os especialistas, ele desenvolveu um grande apetite. Os monges criaram Bing junto com outros animais, e os visitantes o alimentavam, tanto que o urso ficou muito gordo. O chefe do Centro de Vida Selvagem disse que o urso é guloso, mas é amigável com outros ursos. Normalmente, os ursos não atacam pessoas. Ao mesmo tempo, eles são predadores fortes, e na natureza passam a maior parte do tempo procurando comida e explorando o território, mas Bing foi mantido em condições artificialmente restritas. Mas, com os devidos cuidados, o comportamento de Bing poderia ser corrigido. Após o ataque, Bing foi levado para o Centro de Vida Selvagem. Lá, ele foi colocado em uma dieta rigorosa para ajudá-lo a perder peso. Assim, ele poderá retornar a um estado mais saudável e natural. Lêmures. Por fim, gostaria de falar sobre o ataque mais fofo. Um relatório comum do zoológico foi interrompido por uma súbita loucura dos animais. Era para ser uma história simples sobre o inventário anual do zoológico de Burnham. Mas o repórter da BBC rapidamente percebeu que fazer uma reportagem sobre lêmures não seria uma tarefa simples. Ele estava em frente à câmera quando os lêmures o consideraram muito mais interessante do que qualquer reportagem. Enquanto ele tentava falar, os adoráveis pequenos primatas começaram a pular sobre ele. Nos seus ombros, ao redor da sua cintura, em todos os lugares. O zoológico rapidamente se transformou de comum em interativo. O repórter tentou abrir caminho. Os lêmures estavam sentados em seus ombros e cotovelos, puxando seu suéter e claramente desfrutando da atenção. Ele até tentou acenar com a mão, na esperança de distrair os pequenos buscadores de atenção peludos. Um dos lêmures mordeu seu dedo. Naturalmente, o repórter gritou. "Ah, seu pequeno!" murmurou, ele claramente sentindo dor. No entanto, ao mesmo tempo, ele conseguiu rir da situação. Acho que esta é uma das partes mais agradáveis do trabalho. Contar lêmures. Ele brincou. Os lêmures são nativos de Madagascar. Eles estão ameaçados de extinção. O desmatamento é a principal causa da diminuição de sua população. Sua natureza sociável e confiante é parte do que os torna tão interessantes. Sim, os lêmures são fofos, mas também podem causar danos, pelo menos morder. A maioria dos lêmures pesa apenas cerca de 5 libras, mas se eles atacarem em grupo, não será pouca coisa. E eles não hesitam em deixar claro quando precisam de atenção. Não podemos deixar de sentir empatia por esse repórter. Ele provavelmente ficou com alguns hematomas, mas teve um dia de trabalho muito memorável. Mas também podemos invejá-lo. O mesmo não pode ser dito sobre os outros participantes da seleção.